Então, na apresentação da aula sobre hemangioma e osteoma de coroide, e também dos diagnósticos diferenciais de hemorragia subretiniana simulando melanoma. É um prazer para a gente ter a Patrícia Correia, que é nossa ex-fellow, e hoje em dia contribui como orientadora do ambulatório, e ela vem uma vez por mês a São Paulo, né, parte pré-pandemia, agora a gente está num período aí de pausa da tua presença, mas além de ser orientadora no nosso ambulatório em São Paulo, é a chefa do Serviço de Oncologia Ocular do Hospital Servidores, no Rio de Janeiro, e também faz essa parte na clínica privada, se dedicando à oncologia ocular e retina clínica. Então, Paty, para a gente é um prazer muito grande ter você palestrando conosco hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. É uma honra fazer parte desse grupo. Estou com muitas saudades de estar frequentando o ambulatório, de discutir os casos com vocês. Estou louca para isso tudo acabar e a gente poder voltar à nossa rotina. Então, hoje a gente vai falar sobre o hemangioma de coroide e o osteoma de coroide, e também sobre as hemorragias subretinianas que simulam melanomas. Então tá, a gente vai começar falando então sobre o hemangioma e o osteoma de coroide, que são tumores coroidianos, não pigmentados, né? Como a gente vê na foto, o hemangioma à esquerda e o osteoma à direita, e que fazem um diagnóstico diferencial, tanto com as metástases de coroide e com melanoma amelanótico. E a gente vai falar também sobre as hemorragias subretinianas que simulam o melanoma de coroide, né, que já é uma lesão pigmentada, que fazem um diagnóstico diferencial com melanoma de coroide pigmentado. Tá. E quando é que a gente suspeita de um hemangioma de coroide? Geralmente, a gente vê uma lesão coroidiana, alaranjada, né? De limites imprecisos e cupuliforme. E não é comum ver exudatos duros e vasos intrínsecos à oftalmoscopia. Então, muitas vezes, a gente vai fazer o diagnóstico pelo aspecto oftalmoscópico da lesão. Mas, muitas vezes, essa lesão ela pode passar facilmente desapercebida, né? Quando a lesão é pequena, como a gente pode ver aqui nessa retinografia, em que a gente vê ali uma levezinha elevação na arcada temporal inferior, mas que se confunde um pouco com o fundo do paciente. Na imagem da direita, na autofluorescência, a gente vê que a gente também não vê nenhuma alteração da autofluorescência, tá? E quando você faz o ultrassom, você já percebe que tem uma elevação. Então, muitas vezes, esses pacientes são assintomáticos e a gente tem que olhar com detalhe para encontrar essas lesões, quando elas são pequenas, né? E quando é que esse paciente passa a ter sintomas? Ele passa a ter sintomas quando o tumor está na fóvea e ele provoca alterações sobre o epitélio sobrejacente, né? Ele perturba a função do epitélio e esse epitélio vai ficando doente, vai tendo metaplasia epitelial, o que vai danificando a retina sobrejacente, né? E aí você passa a ter fluido subsensorial, cisto intrarretiniano. Então, são as alterações crônicas que levam a essas lesões causarem uma baixa de visão no paciente. Então, aqui é a metaplasia epitelial na superfície do tumor, que a gente vê essas áreas de hiperpigmentadas na superfície, né? E como é que a gente fecha, então, o diagnóstico do hemangioma de coroide? Bem, a gente suspeita dele na oftalmoscopia indireta, que é uma lesão alaranjada, né? São poucas as lesões coroidianas com esse aspecto.
mas a gente fecha o diagnóstico, muitas vezes, na ultrassonografia, né? Porque na ultrassonografia a gente vai ver uma lesão cupuliforme, com uma refletividade bem alta, né? Bem próxima da parede, bem homogênea. A gente vê aqui no ECO-A que o pícolo está mais de 50%, então a refletividade da lesão é alta. Por quê? Porque está refletindo a refletividade das paredes internas dos vasos do tumor, né? Diferente do melanoma, que, por exemplo, é uma lesão que vai ter uma baixa refletividade interna. No ultrassom, ele também tem uma importância muito grande à medida que você tem que medir a lesão. Por quê? Porque é importante acompanhar essa lesão, ver se essa lesão está crescendo, observar as alterações secundárias da lesão. Então, aqui nessa imagem, a gente vê a medida da lesão, que tem que ser feita com ganho do aparelho baixo, né? E a gente pode ver também ali na superfície do tumor umas pequenas áreas com uma refletividade bem alta e com sombreamento acústico posterior, que aí representa aquela metaplasia epitelial que eu comentei naquela outra imagem, tá? Na imagem da direita mais abaixo, a gente vê no corte longitudinal que essa lesão também tem uma espécie de retinosquise sobre a lesão, que é quando você tem aqueles cistos intrarretinianos que coalescem e podem formar essas retinosquises em cima do tumor devido a alterações crônicas. Desculpa, saiu aqui, gente. Desculpe. Aqui é um outro caso que eu acho muito interessante, em que o paciente ele chegou com uma hemorragia vítrea, não dava para ver a fundoscopia, e aí quando você faz ultrassom, a gente percebe uma imagem cupuliforme, né, com uma refletividade alta, próxima da parede, e um descolamento de retina com uma imagem negativa. Você vê a membrana da retina ali com a imagem negativa, porque toda a cavidade está preenchida por hemorragia, então a retina ela aparece como uma imagem hiporrefletiva, né? Então aí a gente já viu que tinha uma lesão que estava associada a essa hemorragia e a esse descolamento de retina. Quando essa hemorragia reabsorve, olha só o que a gente vê. A gente vê o descolamento e a gente vê uma imagem alaranjada, né, subretiniana, com uma área de fibrose ao redor da lesão, mostrando a tal da cronicidade da lesão. Então, essas lesões são muito características e, na maioria das vezes, você fecha o diagnóstico pelo aspecto oftalmoscópico e pela ultrassonografia, né? Mas, às vezes, tem casos que são mais difíceis. E aí que você pode lançar mão de outros exames complementares para fechar de vez o diagnóstico, né? A gente deve pedir mais algum exame? Então, só em casos de dúvida diagnóstica. A angiografia não é bom para diagnóstico de hemangioma de coroide. Por quê? Porque a angiografia fluoresceínica, ela vê a retina. Essa lesão é uma lesão coroidiana. Então, qual o exame de imagem que a gente geralmente pede? É a endocianina, porque ela estuda a circulação da coroide. E o hemangioma é o único tumor que tem uma hiperfluorescência na endocianina no primeiro minuto de exame. Então, isso é muito típico. Então, se você quer fechar de vez o diagnóstico do hemangioma de coroide, você sela esse diagnóstico com a endocianina verde. E a endocianina verde também tem um aspecto muito legal na fase tardia, que o corante ele se esvazia do tumor e forma esse halo de hiperfluorescência ao redor da lesão. E a gente chama isso que é o fenômeno de washout, que a lesão esvazia e fica só esse halozinho de hiperfluorescência.
E o OCT? Vale a pena fazer OCT nessas lesões? O OCT é legal, porque ele avalia tanto as alterações secundárias, né, que o tumor provoca na retina, como você vê fluido subretiniano, você vê edema macular cistoide, então você vê a causa da baixa de visão do paciente, e você também pode ver o aspecto do tumor no EDI, que é naquela imagem de aquisição mais profunda, que você vê melhor a coroide. E o que você vai ver no OCT do aspecto do hemangioma? Você vai ver uma elevação coroidiana, como a gente vê nessa imagem, a coroide vai elevando, só que ela vai elevando mais gradualmente, né? No melanoma, ela é mais abrupta, essa elevação, né? E você tem um alargamento desses vasos coroidianos, igual que a gente percebe aqui na seta. E você não tem uma compressão da coriocapilar, que na maioria das vezes você vai ter nas metástases, no melanoma, você tem uma compressão da coriocapilar, no hemangioma não tem, tá? Mas, enfim, o OCT é mais um meio de diagnóstico, até para você acompanhar a lesão, ver o que está acontecendo na retina acima. Esse aqui é um caso para ilustrar de uma paciente que há muito tempo tinha sido tratada de um hemangioma com TTT. Você vê que o TTT ele deixa uma marca bem forte na retina ali, né? A sorte que essa lesão era uma lesão nasal, né, ao disco. Só que a paciente teve uma recidiva de líquido. Então, a gente vê na mácula ali, embora a lesão seja nasal, que está havendo um vazamento, que tem fluido subretiniano, líquido intrarretiniano, né? E como é que a gente trata essas lesões? Qual é o melhor padrão para tratar? O objetivo é manter a visão. Adianta antiangiogênico? Não, o efeito é... Ele não tem um efeito de fechar os vasos e resolver a lesão. O padrão ouro é o PDT, né? Mas o PDT, hoje em dia, tem uma grande dificuldade de que o Visudyne ele está praticamente sem produção, né? Mas o PDT ele é perfeito, ele fecha os vasos do tumor, você vê a lesão, ela baixa, e uma reabsorção completa desse líquido. Agora, uma alternativa também que pode ser usada é uma radioterapia com uma dose mais baixa. Isso você faz em casos extremos, mas aí você tem que avaliar de cada caso, né? Porque a radioterapia não deixa de ter seus efeitos colaterais. Então, assim, esse aqui é o exemplo de uma paciente que tinha um hemangioma tratado já, também nasal, né, ali, tratado com laser. Esse laser, ele teve um efeito bem temporário, o efeito dura, sei lá, umas 6 semanas, e aí o líquido volta. E aí, ela estava com um líquido, né, intrarretiniano, e essa lesão, ela foi tratada, apesar de crônica, ela foi tratada com PDT, e resolveu completamente a lesão, e esse líquido não recidivou, essa paciente já está tratada há 5 anos. Então, o PDT, realmente, ele resolve. Pena que não está mais disponível o Visudyne, né? Isso não faz parte da aula, porque quem vai dar essa aula das facomatoses é a Cecília, mas eu só coloquei esse slide para a gente não esquecer que eu falei do hemangioma circunscrito. Existe um hemangioma de coroide difuso, que ele está associado à síndrome de Sturger-Weber, que é uma síndrome congênita e não hereditária, e geralmente é ipsilateral ao nevus flammeus. Mas a Cecília já vai entrar nessa aula, então eu resolvi não abordar isso. Agora a gente vai falar sobre a segunda parte da aula, que é o osteoma de coroide, né? O osteoma de coroide é um tumor muito legal. Ele é um tumor ósseo, benigno e super raro. Ele é composto de osso maduro e ele substitui a espessura total da coroide. Então, tem osso lá na coroide. Ele é um tumor jovem. Por quê? Porque ele foi descrito em 1978.
ele acomete todas as raças, ele afeta mais adultos jovens, mais mulheres que homens, e 80% dos casos são unilaterais, mas existem os casos bilaterais. E existem pouquíssimos casos familiares relatados na literatura. E quando é que a gente suspeita de um osteoma de coroide? Então, é uma lesão coroidiana, a gente vê os vasos aí da retina em cima, então é importante estar localizando, né? Ele é laranjo amarelado, isso dependendo do aspecto de ossificação dele, que a gente vai falar depois. É uma lesão placoide, ela não é muito alta, é uma superfície relativamente plana, as margens são bem definidas. Muita gente confunde essa lesão quando olha com cicatriz de corioretinite, né? Porque ele tem uma margem bem marcadinha e forma tipo uns pseudópodos. Isso é bem característico. E você pode ver uns vasinhos intrínsecos na superfície do tumor, ali na seta verde a gente vê. E geralmente eles estão na mácula ou na área justapapilar. Como é que você fecha o diagnóstico dessa lesão? Geralmente a gente fecha o diagnóstico com ultrassonografia. Por quê? Porque o osteoma você vai ver como se fosse uma placa, né? E como tem uma refletividade muito alta, né, de cálcio, você vê um sombreamento acústico posterior. Isso é bem característico. Aqui na imagem da direita, você baixa o ganho do aparelho e você continua vendo a placa, né? Mas qual é o grande problema do osteoma de coroide? Porque o osteoma de coroide é um tumor benigno. Então, igual o hemangioma, o grande problema é baixar a visão. Né? Ele tem uma morbidade, né, em prejudicar a visão do paciente. E ele baixa a visão como do paciente? Ele baixa a visão por uma atrofia na camada de fotorreceptores, quando ele envolve a mácula e quando ele começa a desossificar. Vocês vão ver que o osteoma ele pode ser totalmente ossificado e, ao longo da vida do paciente, ele pode sofrer um processo de desossificação, tá? E esse processo de desossificação, ele lesiona o epitélio pigmentado da retina. Então, ele vai prejudicando esse epitélio, que é fundamental para a integridade da retina, né? Para que não tenha líquido subretiniano, para que não tenha membrana, para que não tenha sangramento, enfim. Então, à medida que ele desossifica, ele vai atrofiando o epitélio e vai favorecendo a ter fluido subfoveal e neovascularização subretiniana. Né? Patrícia, desculpa te interromper só um pouquinho, a aula está excelente, mas está aparecendo uma barra sobre o seu slide, que eu acho que é uma barra do Keynote. Dá uma clicadinha só para ver se liga de novo, por favor. Estava aparecendo, liga para apresentar de novo, por favor. Estava aparecendo uma barra sobre o slide. Não, acho que é só colocar de novo para apresentar, talvez. Estava aparecendo uma barra sobre o slide que cobria parcialmente o conteúdo. Põe de novo, só para a gente ver se sumiu, que é uma pena, né? Acaba tampando uma parte da apresentação. Ah, tá. Peraí. Agora eu tenho que achar a aula, que droga. Desculpa. Ai, meu Deus. Não, tudo bem, a gente edita Depois esse você vai pedaço. editar isso, né? Porque eu chequei com as pessoas, estava aparecendo para todo mundo a barra, então é um pecado. Depois você vai editar isso? Depende quanto tempo você vai demorar para achar. Se você abrir o programa, vai estar nas últimas aulas, vai estar nos recentes. Era o quê? Keynote? Pré-arquivo. Não, abre o Keynote. Peraí. Não, lá embaixo, Keynote, à esquerda embaixo. Esquerda aí, Keynote. Gente, mais na zona. Aí, daí vai estar na recentes, vai estar nas últimas. Por que ele não abriu arquivos? Abrir recentes. Curso de onde? Entendi. Prontinho, daí é só voltar nesse slide. Perfeito, sumiu a barra.
3 horas, mas deu certo. Obrigado. Começa esse slide de novo, se você saiu de novo. Apareceu? Isso. Se você quiser recomeçar esse slide, já que eu te interrompi. Tá. Obrigado. É isso que eu já falei, né? Então, a evolução, à medida que esse tumor vai desossificando, então ele vai danificando o epitélio pigmentado da retina, né? Então, quando você encontra um osteoma, é bom você pensar: esse tumor está completamente ossificado? Esse tumor está parcialmente desossificado? Ou ele já desossificou por inteiro? Porque vocês vão ver que isso é importante. Isso é importante por quê? Porque a gente pode acompanhar esses pacientes. Quando você tem um tumor ossificado, que é geralmente como ele começa, e ele está na mácula do paciente, esse paciente ele não vai ter nenhum prejuízo na visão. Por quê? Porque o epitélio dele não vai estar danificado. O que danifica o epitélio é a desossificação. Então, esse aqui é um paciente jovem, que você vê uma lesão toda laranjinha, amarelada, lilizinha, sem nenhuma alteração na superfície, um epitélio bem saudável. Então, isso significa que o tumor está completamente ossificado. A visão do paciente é 20/20. E quem que vai te ajudar a acompanhar isso e selar que ele está completamente ossificado? É a autofluorescência. Por quê? Na autofluorescência, olha só, o tumor é invisível. Por quê? Porque o epitélio desse paciente está saudável. A autofluorescência, ela reflete o estado do epitélio pigmentado da retina. Então, a autofluorescência está normal, não dá para ver o tumor, então tudo certo. Então, os osteomas, eles aparecem isoautofluorescentes quando eles estão completamente ossificados. Tá? Então, em 2016, esse paciente ele tem 20/20 de visão, uma isoautofluorescência no exame de autofluorescência. Em 2019, a visão ela cai para 20/60. E o que a gente percebe? A gente percebe que o epitélio desse paciente já não está mais tão saudável. Olha como é que você tem uma alteração da pigmentação ali na superfície do tumor. E esse tumor, que era mais para o laranjinha, mais regular, ele vai ficando todo meio moteado no centro. Então, geralmente, ele tem uma tendência a desossificar no centro da lesão, tá? Aqui, quando a gente faz a autofluorescência, você percebe áreas de hipo e hiperautofluorescência, que são tanto o estresse no EPR, porque quando você estressa o EPR, fica hiperautofluorescente. Quando o epitélio morre, quando ele fica danificado, ele fica hipoalto. Então, a gente já vê áreas de hipoalto ali no centro. Olha ali na setinha verde. E ali no cantinho, na margem do tumor, eu até circulei ali de vermelho a margem periférica dele, você vê que a lesão é mais alaranjada, que é onde ele ainda está ossificado, né? E você percebe também, deixa eu colocar aqui de novo para mostrar. E você percebe ali nas setinhas vermelhas a margem, não está ficando, mas tudo bem, a margem que está ossificada dessa lesão. E mais uma coisa interessante, quando o tumor está ossificado, né, ele pode crescer. Quando ele desossifica, o lugar onde ele está desossificado, ele não cresce mais. Essa é a única vantagem. Se é que é uma vantagem, né? Então, aqui, só para ilustrar um caso de um paciente que eu segui de 2015 até 2020, e a gente vê a evolução dessa lesão, né? Essa lesão, ela vai crescendo. Olha como é que o tumor ele avança na arcada temporal superior, como é que ele ultrapassa ali. Então, esse tumor ele cresce e a gente vê também que o centro dele muda e que na autofluorescência aumentam essas áreas de hipoalto. Então, existe um dano ao EPR.
Agora, quando a gente olha o OCT, olha o que acontece com esse paciente. Em 2015, ele já tinha áreas de hipoautofluorescência, então um epitélio perturbado, já com fluido subsensorial. Então, ele já tinha fluido subsensorial, mas sem membrana. Ao longo do tempo, esse fluido diminuía e embora voltava. Por quê? Porque, às vezes, a retina dá conta de reabsorver o epitélio, né? Em 2020, já começa a ter uma imagem hiperrefletiva subretiniana. E aí, a gente não vê fluido, a gente vê ali uma imagem parecendo até uma roseta, né? Um outer retinal tubulations, aquelas alterações crônicas. E quando você faz a angio-OCT, você vê que tem ali uma membrana neovascular subretiniana, mesmo que não esteja em atividade, né? E aqui o OCT, né, do osteoma, que é interessante, por quê? Porque você vai ver tanto as alterações secundárias desse tumor na retina, quanto as alterações intrínsecas do próprio osteoma. Então, com o OCT, você vai fazer diagnóstico de membrana neovascular subretiniana, você vê se tem fluido subretiniano e você vê o aspecto intrínseco do OCT, do tumor no OCT. Aqui, por exemplo, de laranja, já foi descrito linhas de cemento, que foram descritos no aspecto anatomopatológico do osteoma, a gente vê no OCT. Ali em vermelho, em rosa, né, a gente vê as lamelas ósseas, que são essas linhas. E ali pontilhadinho, a gente pode ver também esse aspecto do tumor em esponja. E uma característica legal também é que você tem uma certa transparência do osteoma, sabe? Então, você vê bem a junção esclerocoroidiana. Então, você vê que esse tumor ele tem um aspecto bem diferente já daquele hemangioma de coroide que eu mostrei. E de tratamento? O tratamento é basicamente tratar essa baixa de visão, que a maioria das vezes vai ser provocada ou por fluido, ou por atrofia do epitélio, ou por membrana neovascular. Para atrofia do epitélio na mácula, a gente não tem o que fazer. Quando tem fluido sem membrana, é controverso injetar anti-VEGF, mas tem trabalhos que até mostram que vale a pena. E quando tem membrana neovascular, você injeta o anti-VEGF. Agora, muitas vezes, você não tem muito o que fazer, a não ser que esse tumor ele seja extrafoveal. Como, por exemplo, esse paciente aqui. Esse paciente ele tem uma lesão que é totalmente isoautofluorescente. Aqui a gente vê. Então, ele é um tumor completamente ossificado. Então, ele é um tumor que ele pode crescer. Então, qual seria a opção? A minha opção aqui, como ele não envolve a mácula, e um dia ele pode crescer para a mácula e desossificar na mácula, o que seria trágico, seria tentar desossificar ele antes dele chegar na mácula. E aí existe um trabalho do grupo do Shields em que eles descrevem o tratamento com PDT desses osteomas extrafoveolares para você, com PDT, você induzir o processo de desossificação desse tumor e ele parar de crescer. Eu botei até aqui a imagem do OCT, que a gente vê o sponge-like appearance, ali aquelas áreas pontilhadas, né? E você até vê ali uma escavaçãozinha de coroide, que mostra que existe ali uma tendência a talvez uma perturbação da EPR, a começar uma membrana, mostrando que o tumor não é tão bonzinho assim. E ali no ultrassom, que sela o diagnóstico, que você vê aquela imagem de alta refletividade, compatível com cálcio. Enfim, mas muitas vezes também não tem o que você fazer. Essa criança aqui, por exemplo, eu atendi ele com 4 anos, em 2016. Você vê a lesão dele, do olho direito e do olho esquerdo, era bilateral, um caso super raro, mas que a lesão cresceu e ele perdeu um pouco de visão e não teve muito o que fazer, porque ele não tinha membrana e também não... Ele já pegava a mácula, e aí você olha esses casos e é triste, você não tem muito o que fazer.
por esse paciente. Então, sobre o osteoma é isso, né? É deixar essa mensagem de acompanhar essas lesões, lembrar da autofluorescência, lembrar do diagnóstico diferencial, né, com as outras lesões de coroide. E agora nós vamos falar sobre as hemorragias subretinianas, que confundem muito com melanoma de coroide pigmentado e que são, assim, muitas vezes um desafio do consultório, né, que deixam a gente assim meio ressabiado, né, porque quando você suspeita de um tumor maligno, de um melanoma, você não quer deixar passar, né? E quais são as causas mais comuns de pseudomelanomas? Isso é um trabalho do grupo Shields, né? Que ele pegou os principais pacientes, quer dizer, as principais causas dos pacientes que tinham sido referenciados para ele como melanoma e que não eram melanoma. O mais comum era a pessoa mandar um nevus, que não era melanoma, né? Em segundo lugar, que é o que eu quero entrar aqui nessa aula, é a coriorretinopatia hemorrágica periférica exudativa, que a gente chama de PERT, né, que é uma causa comum e frequente de pseudomelanoma, que são como se fossem membranas neovasculares que dão na periferia da retina e que tendem a sangrar. Outra causa é o SHRP, que são as hipertrofias congênitas do epitélio, que são lesões pigmentadas, e às vezes também o hemangioma de coroide é referenciado como melanoma. Mas aqui eu vou falar mais sobre essa coriorretinopatia hemorrágica periférica exudativa, os PERT. E aí eu trouxe um caso para ilustrar. Essa paciente, ela veio para mim com uma lesão pigmentada, e aí eu quero mostrar aqui como é que a gente chega num diagnóstico, o que vai ajudando, qual é o caminho para ajudar no diagnóstico de que essa lesão não é um melanoma de coroide, né? É uma lesão pigmentada, coroidiana, tem ali um aspecto na oftalmoscopia poliforme, parece ter algumas drusas na superfície. Quando você faz a autofluorescência da lesão, você vê uma lesão mais hipoautofluorescente, né? E aí, o primeiro exame que a gente tem que lançar é a ultrassonografia, né? Porque a ultrassonografia, ela ajuda muito, né? Porque o melanoma, ele vai ter uma lesão, geralmente ele vai ter uma lesão com uma refletividade baixa interna. E olha que interessante que a gente encontra. Então, a gente vê uma lesão que, na verdade, ela não é grande, ela é pequena ali. Ela tem ali até 1,5 de altura. O que a gente vê na superfície dela é uma retinosquise. É como se fosse uma esquise ali, é uma membrana. E a lesão ela está embaixo. E o que ajudou a selar o diagnóstico desse caso? Quando você faz o OCT ali da lesão, você percebe que não é a coroide que está elevada. Quando você passa o corte do OCT ali, você vê que é o epitélio que está elevado. Então, você tem, na verdade, um descolamento de epitélio com fluido subsensorial. Então, isso é uma membrana mais periférica, né? É um PERT. Então, assim, isso varia de caso a caso. Alguns casos, você vai chegar no diagnóstico na primeira consulta, como essa paciente que eu já fiz os exames e já falei para ela que aquilo ali não é um melanoma. Em alguns casos, você vai ficar na dúvida e você vai seguir a lesão, porque o melanoma, ele não cresce rápido, né? Você pode acompanhar essa lesão, você pede para voltar com 1 mês, 3 semanas a 4 semanas. Se essa lesão crescer, é melanoma. Talvez seja um melanoma. Agora, se não crescer, ela pode ser uma hemorragia. E aí, geralmente, as hemorragias elas vão tender a reabsorver. Né? Então, você pode esperar, você não precisa ter um desespero para dar essa resposta na primeira consulta. Claro que o paciente quer isso, né? Esse é um outro caso de um paciente que veio com descolamento hemorrágico, né? Um descolamento de retina com hemorragia vítrea e hemorragia subretiniana. Quando a gente faz a ultrassom, a gente vê ali uma lesão
não alta, né, de mais ou menos 2 milímetros de altura, né, uma lesão meio irregular, né, com descolamento de retina associado. E olha o outro olho do paciente. O outro olho do paciente é que me deu a dica. Por isso que tem que examinar os dois olhos, porque um olho pode contar a história do outro. Ele ali, ele tinha uma lesão um pouco pigmentada ali na arcada temporal inferior. E quando você passa ali o ACT na lesão, você vê também que é um DEP, que você tem ali um descolamento do epitélio. Então, isso aqui, depois o paciente fez uma endocianina e isso aí é um caso de polipóide. Então, a polipóide, ela pode dar essas membranas que sangram, principalmente se o paciente usa anticoagulante, né? E então, às vezes, você vai de caso a caso acompanhar esses pacientes e tentar chegar ao diagnóstico final, mas muitas vezes é um desafio. Nem todos os casos são fáceis. O que é difícil para um é difícil para todos. Então, gente, é isso. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando sobre esses assuntos que eu gosto muito, de estar fazendo parte desse grupo, de vocês não terem esquecido de mim. Eu sinto muita falta das reuniões. Muito bom. Obrigado, Patrícia. Sozinha aqui. Não, muito bom. Não tem que estar nervosa. A aula é excelente. Super, super obrigado mais uma vez pela tua participação. Você precisa vir mais, né? Se vocês me convidarem.